Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia e estou aqui com... Com o casal azul Bertaldo. Agora não é mais só o Bertaldo todo azul, não. Agora é o casal azul. O guarda-roupa da Kênia virou todo azul, não sei por quê. É porque eu quero que meu marido fique feliz. Eu quero que meu marido olhe para mim e fale, nossa, que linda ela de azul. Linda de azul. Deve ser isso, o inconsciente. Freud vai explicar Pode e ser, por aí vai. Pode ser, vai ser. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um assunto que está super em alta, a partir da série da Netflix Adolescência. Vamos falar sobre adolescência, que é importantíssimo a gente tratar desse assunto, e nós convidamos a psiquiatra a doutora Elizabeth Possidente. Bem-vinda. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite da gente poder ter um espaço para falar de um tema tão importante. Isso, muito bem. A gente que agradece a sua presença. E antes de iniciarmos a nossa conversa, precisamos trazer o sagrado para perto de nós. Eu sou encantada com esses 3 quadrinhos aqui, que é o Sagrado Coração de Jesus. Espera que eu vou levantar para vocês verem. O Sagrado Coração de Jesus, de Maria Não aqui. e de José. Opa, me deu logo de José. Aí, tá vendo? Olha, gente, isso é uma gracinha. Você pode botar em cima da mesa e atrás ainda tem um ganchinho para quem quiser pendurar. Se quiser pendurar, se quiser botar em cima da mesa, da mesinha de lado, de cabeceira, ou deixar até deitado, assim, na mesa de centro da sala, enfim, 1001 utilidades. É linda. Ele tá fazendo composição. Muito bom. Além dos nossos quadrinhos Sagrados Corações, na Loja Ânima, nós temos o terço oficial do Santuário, que está aqui. Está aqui, belíssimo, que vem nesta caixa. Outros terços também. Enfim, o meu colar com a minha medalha e tantos outros objetos para a gente trazer o sagrado para perto de nós. Então, loja animaoficial.com.br. Excelente para dar de presente, para a gente ter perto da gente, para a gente estar sempre olhando e falar assim, ter o Senhor e Nossa Senhora perto de nós. E temos também o nosso livro Fátima, contando toda a história de Fátima, o que Nossa Senhora pediu, o que ela falou para os pastorinhos. Então, também se encontra na Loja Ânima. Esse aqui é presente da doutora Elizabeth. Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Eu também trouxe um presente para vocês. Ah, mas olha só, antes só para vocês entenderem quem ela é. Ela é médica psiquiatra, mestre em psiquiatria pela UFRJ e autora do livro Para Pais e Mães Preocupados, cuidando da saúde mental dos pequenos. É para todos, então, né? Porque, Livro papai e para mãe preocupado. Para quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, para todo mundo que se preocupa com as crianças. Com né? certeza. Um presente. Muito obrigada. Obrigado. E também vou tomar a liberdade de deixar 2 outros livros para vocês presentearem, sortearem. Olha que legal. Olha, gente, olha que bacana. Ó. A gente aqui ganhou este aqui, que é este o livro. E esses 2 aqui, vou pedir aqui, né, Aline? Vamos fazer uma ação lá no Instagram para a gente sortear esses 2 livros. Muito obrigada, vai ser ótimo. A galera que acompanha, a gente vai ficar muito feliz. Olha só, Para Pais e Mães Preocupados, cuidando da saúde dos pequenos. A editora é Viseu, não é isso? Olha aqui. É uma editora portuguesa? É, mas fica aqui no Brasil. Viseu. Ah, muito bom. Então, eu comecei falando sobre a série Netflix. Eu confesso que ainda não consegui parar. Eu tô doida para assistir. Ainda não consegui parar para assistir. A gente não tem tempo, né? Tá uma loucura a nossa vida, mas eu tenho visto muitos artigos, muitos comentários. E o que eu achei fundamental é que trouxe para a cena falar sobre os adolescentes. Que estava muito tempo que ninguém falava nada, né? Estava assim meio no limbo ali, ninguém falando nada dos adolescentes. Kênia, eu acho isso... Você tem que assistir a série. Não, preciso. Recomendo para todos. Até porque eu tenho filhos adolescentes. Né? Recomendo para todos. Mas eu acho que o mais bacana dessa série é que você vê, independente da cultura no mundo, né? Todo mundo gostou da série. Todo mundo está tendo vários espaços para esse tipo de discussão. Eu acho isso fundamental, porque a adolescência às vezes é meio deixada de lado, né? É sim, é verdade. Você vê, né? Nós somos pais, né? Mas todo mundo já ouviu falar do adolescente como o aborrecente, né? Isso, inconscientemente, nós adultos, meio que a gente ignora um pouco esse grupo, né? Quando a gente fala aborrecente, a gente acaba se esquivando um pouco, né? Porque tudo que a gente incomoda, a gente tem uma tendência a se esquivar. Então, por isso que é tão importante a gente ter um encontro desse para a gente falar sobre a adolescência. Então, por isso que eu acho que essa minissérie foi um soco no estômago de todo mundo, né? Sem dar spoiler para quem vai assistir, ainda como eu que vou assistir, mas fala para as pessoas o que a minissérie trata.
Porque, na verdade, o que que acontece na minissérie? A minissérie mostra, né? É curta, são 4 episódios, né? Mas mostra um adolescente que parece ser um adolescente de uma classe média, né? Na Inglaterra, bonitinho, com uma família normal, pai, mãe, irmã, numa escola, que comete um crime, né? Isso não é o spoiler, porque já Já está foi em tudo, né? divulgado. Que ele tivesse esfaqueado uma amiga da escola. Então, aí que começa realmente o drama, porque a gente tem uma tendência a achar que é só os menos favorecidos que cometem crime, ou que não têm família, abandonados, excluídos. Então, eu acho que isso é que mexeu, que poderia ser o nosso vizinho, poderia ser o nosso sobrinho, poderia ser o nosso filho. Eu acho que é isso que funcionou como um soco no estômago de todo mundo que assistiu. Inclusive, tira o estereótipo de dizer que é somente a criança que está lá na comunidade. Sim, isso Que mesmo. a que está na classe média ou na classe média alta pode cometer o mesmo crime. Isso mesmo. Por isso que eu acho que é tão importante essa discussão. Porque, na verdade, né, são, né, sem tentar dar muito spoiler, mas falando o que todo mundo já sabe, né, são 4 episódios. Então, o primeiro episódio mostra justamente uma criança que foi presa, né, e está sendo investigada. No segundo episódio, são os policiais tentando ir à escola para entender esses adolescentes. Então, aí que eu acho que começa, né, realmente esse drama que chama atenção para a gente. Porque a gente não conhece, às vezes, o mundo adolescente. E aí funciona porque se você quer acolher esses adolescentes, você tem que entender esse mundo. Que às vezes, né, os pais, o que eles fazem? Quando você tem uma criança pequena, geralmente você acolhe. Você vê, por exemplo, na minha época de criança, teve brincadeira de elástico, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, que ridículo. Não, comprou, né? Meus pais compraram elástico, brincavam elástico, procuraram entender. Quando você tem uma música, né? Meus filhos, quando eram pequenos, gostavam de determinadas músicas, você aprendia o passo, cantava junto, você acolhia. Com as diferentes fases, né? Eu sou mãe de um casal, então teve o menino com a fase Hot Wheels, teve o menino Homem-Aranha, ou a menina a fase Barbie, fase Princesas. A gente acolhe, a gente curte. E aí, quando esse mesmo filho, às vezes, entra na adolescência, então por isso que eu acho que é legal a série, para mostrar o seguinte, a gente tem que continuar acolhendo. Para isso, a gente também tem que entrar nesse mundo dos adolescentes. E aí que eu acho que cria um hiato muito grande, uma distância muito grande entre os pais e os adolescentes. Porque Mas ele não chega... é porque o problema do mundo deles está dentro do celular, não. Não só isso. Porque né? senão a gente vai ter... Senão, imagina, né? Como é que eu entro daquele... O elástico é fácil, o Hot Wheels também, o Homem-Aranha também. Mas você senta do lado e fica conversando. Mas vamos lá, eu acho que o celular entrou porque já tinha um espaço aí. Já tinha um buraco aí. Então, uma coisa que é comum, antes mesmo do celular, né? Eu já tenho 30 anos de atendimento, né? De formada. Eu vejo a diferença. Então, por exemplo, antes não tinha rede social, não tinha o celular. Mas já tinha transtornos do adolescente, os pais. Então, é aquele adolescente que resolve, por exemplo, se vestir todo de preto. Vejo os pais, não, que coisa horrível. Não parar para ver, olha, é uma fase, deixa eu entender por que ele quer ouvir ficar todo de preto. É aquela mãe que a criança, o adolescente chega ouvindo uma música, a mãe fala, que música horrível, não escuta mais isso. Até parece que a criança, o adolescente vai parar, é horrível, não vou ouvir. Não, ela vai botar o fone e fica isolado. E os pais perdem um espaço que era justamente ouvir uma música e poder conversar, de repente, buscando a filha da escola e falar assim, pô, essa música que você gosta, você já prestou atenção na letra da música? Olha, essa música tá, sei lá, é uma violência contra a mulher, tá falando coisas que não são legais, fazer refletir. Então, antes mesmo das redes sociais, às vezes os pais isolavam esses adolescentes. Que é claro que os adolescentes, até para eles amadurecerem, eles querem se afastar um pouco do pai. É natural. Mas eu sempre imagino que são 2 mundos, né? O mundo adulto, o mundo adolescente, mas a gente tem que criar essa interseção. Então, esse espaço já estava existindo. Aí vieram as redes sociais, o celular e preencheu Mas esse essa espaço, lacuna. então, estava existindo talvez por uma falta de convívio da família? Sim, acho que a família é um suporte. Compreensão, né, também. Foi o que ela estava dizendo. Se o garoto tá lá todo de preto, ouvindo uma música que você está dizendo que é horrível. Ai, que música horrível, tira isso. Vai adiantar o quê você falar isso? Mas às vezes não tem nem nada, esse né? diálogo. Simplesmente ninguém se encontra.
E é claro, isso também tem. Por isso que eu falo, lá no, né, eu falo, fiz isso em casa e deu certo, né? E no consultório eu falo, tem que tentar, pelo menos uma refeição, todos estarem juntos. E aí, é isso Né? assim. Isso. E conversarem, né? Porque isso é muito importante. Acho que está faltando um diálogo. Então, por exemplo, me lembrei de um caso no consultório que uma adolescente, a mãe tinha me mandado uma mensagem, olha, aconteceu alguma coisa, ela saiu no sábado, aconteceu alguma coisa que ela chegou chorando. Então, vê se a senhora consegue descobrir. Eu começar a descobrir. E ela que tinha que descobrir, né? Cá para nós, não sei quem é, que me desculpe, né, com toda a vênia, né? Mas a mãe mas não tinha que tentar pro médico acolher. descobrir, né? E quando a adolescente chegou, eu imaginei que eu fosse ter que tirar o que aconteceu de fórceps, né? A força quase, mas não. Falou naturalmente. Eu falei assim, mas você conversou isso com a sua mãe? Ela assim, não, é porque aqui a gente conversa. A minha mãe parece interrogatório. E aí eu não quero responder interrogatório. É isso, teve um espaço antes que parou de ter conversa. Aí não dá para você chegar, buscar a filha na festa, 3 horas da manhã, ela entra no carro e ficar perguntando. Né? Ficar perguntando, ou só criticando, ou botando a culpa só no filho. Tem que tentar entrar no mundo dele e tentar entender o lado dele também, né? É isso, eu acho que falta isso. Então, quando né, é fácil, é gostoso, quando o filho é pequeno, você criar aquele mundo. Né? Curtir, até porque o filho pequeno, ele te abraça, né? Você está chegando em casa, ele sai correndo para te abraçar. Quando entra na adolescência, ele não vai mais fazer isso. Né? A forma de ele querer se relacionar é diferente. E é aí que os pais têm que mudar. E entender essa forma, e tem que acolher. Então, você tem que entender esse mundo do adolescente. Então, outra coisa que eu escuto muito, né? Os adolescentes estão nas redes sociais. Aí tem pai que fala assim, não, eu sou contra, eu não vou ter. Você tem que ter, faz parte do mundo dele, você tem que participar. Você tem que entender o que está acontecendo. E aí os pais muitas vezes se esquivam. Não, deixa. E é isso que na série mostra muito bem. Porque, inclusive, o policial, né, ele tem que investigar, ir na escola, ele é o pai de um adolescente. Né? Então, leva ele a refletir também, né, da relação dele. Isso, justamente. Eu não vi a série, mas estou imaginando aqui. Então, o filho, né, ele não conhecia esse filho, não conhecia o mundo adolescente, a linguagem do mundo adolescente. Então, é justamente o pai policial acha que o assassino, né, era amigo da vítima pelas redes sociais, só que tinha símbolos ali que não era de bullying. E ele não estava entendendo nada. Então, se você vai investigar e acolher um adolescente, você tem que entender essa linguagem, essa gíria, esses emojis, tudo isso você tem que entender. E aí o filho vê que ele não sabe nada, quase foi isso. Pai, senta aqui que eu preciso te conversar, eu vou te ensinar. É porque é outro mundo. Porque é outro mundo. Mas isso ficou muito claro que ele é um pai de um adolescente e que não conhecia esse mundo. Que é isso que a série está podendo mostrar para os pais, que isso é o legal. Porque os pais falavam, é outro mundo. Ah, tá bom, é outro mundo. E fica por isso mesmo? Não, peraí, é o mundo que meu filho faz parte, eu tenho que entender. Não adianta só rechaçar, né? E querer ficar muito à parte. Ah, tá bom, você vive aí, que eu não entendo nada disso, acho isso uma bobajada. Isso. Né? Porque senão você cria uma distância muito grande. Que é o que está acontecendo. E aí, a rede social aproxima aí. Né? Eles ficam mais próximos. Então, é fundamental os pais. Então, acho que ver a minissérie, quem não assistiu tem que assistir, mas acho que é uma forma de que vários pais agora estão procurando entender os seus filhos. Ótimo, gerou uma reflexão. Isso. Não, é a série mais assistida da Netflix. Já foram lá 96 milhões de pessoas que assistiram. Quer dizer, 96 milhões deve ser de acessos únicos. Porque aqui eu e você somos dois, né? Sim. Tem muita gente. Mais gente assistiu. Isso. Agora, porque quando é criança, você exerce um domínio. Por mais que a criança brigue, não vou tomar banho, vai não sei o quê. Mas a criança está obedecendo ao que você quer. Vira adolescente, já não está mais. Não é você que controla tudo, não é você que vai determinar, é assim. Aquele ser humano passa a ter uma vontade que é soberana sobre ele, vai fazer, ou vai fazer escondido, vai dar um jeito de fazer. Sim, por isso que é fundamental esse diálogo das famílias. Porque justamente você tem que estar ali, você tem que supervisionar.
Então, os filhos, né? Às vezes os pais estão muito tranquilos, falando assim, meu filho não é de sair à noite, ele está de boa em casa, não me dá trabalho. Da escola para casa. Da escola para casa, mas não sabe o que ele está fazendo na rede social. Que esse é o grande problema. Né? Porque antigamente os jovens, né, eles se encontravam, né, na praça do condomínio, na praça do, sei lá, do shopping, e os pais perguntavam, quem é que estava lá? Quem é que foi? Dava uma circulada. Né? Os pais, todo mundo já, né? Nós somos de uma geração que os pais nos falavam, né? Não fala com estranho, né? Não aceita nada de ninguém. Só que isso está acontecendo na rede social. Então, ele está numa sala virtual que, de repente, tem pedófilos, tem neonazistas, tem várias coisas ruins. Quando não tem ruins. isso, tem gente formando a mentalidade dele para outro canto. Justamente. Não é? Por exemplo, pode estar lendo coisas, assistindo coisas. Eu acho que é o que a Kênia falou. Quando tem uma criança, a criança está muito mais na sua guarda. Então, óbvio, você não vai deixar uma criança... Ela voltou da creche, você não vai deixar ela sozinha. Voltou do jardim. Mesmo quase ali do primário, seja do primário e tal. Você está olhando aquela criança o dia inteiro. Primário, eu denunciei a minha idade, do ensino fundamental. Primário. É isso mesmo, Kênia. Peraí, gente, eu mudei aqui, ensino fundamental. Eu ia falar primário, mas eu segurei. Aí você falou... Tudo bem, vamos lá. Foi antes da reforma. Pois é. Então, mas eu acho que é isso, porque depois o adolescente está em casa... Mas você não está com aquela guarda em cima dele, tipo, vai pular da janela, ou vai meter a mão na tomada, ou vai quebrar um negócio e se machucar. Você não fica olhando ali o dia inteiro. Não tem razão para isso. Sim, muda a relação, mas você tem que supervisionar. Não, isso sem dúvida. Né? Mas eu acho que, além de mudar a relação, fica com menos supervisão, porque antes, como você precisava olhar para não dar nada errado, né? Então, você já não fica olhando o tempo todo. Eu acho que aí antes é cuidar o tempo todo. Agora precisa mais de supervisão. Então, você tem que saber com quem o seu filho está falando, o que ele está ouvindo, o que ele está vendo. Em qual casa está dormindo. Né? Em qual casa está dormindo. Isso é importantíssimo. E imaginar que não tem privacidade. Né? Você não vai olhar o WhatsApp, o que ele está mandando para a namoradinha dele. Isso sim, pode ser uma invasão de privacidade. Mas se está num grupo de WhatsApp, como eles têm com 100, 150 pessoas, isso não é privacidade. Você tem que dar uma olhada, tem que ensinar o que está certo e o que está errado. Né? Que sites eles estão vendo? Né? O que eles estão publicando? Isso é muito importante. Vamos supor, o meu filho pode ser o que está sofrendo bullying, mas pode ser o que está fazendo bullying. Sim, justamente. Pode ser também tem isso. Pois é. Pode ser ele que está lá colocando, botando uma outra pessoa numa situação vexatória, expondo a pessoa ao ridículo, fazendo a pessoa sofrer. Também tem esse outro lado. A gente se preocupa, meu filho vai sofrer, mas ele está causando sofrimento para alguém? E é bastante comum isso, né? Porque o que sofre a vítima, às vezes os pais não sabem, a vítima que está sofrendo bullying, mas também os pais nem desconfiam de quem meu que filho faz. não faria isso. Isso, justamente. Jamais meu filho faria isso. Isso aí. Né? E aí, quando se depara, caramba. E eu acho que também tem que ter uma responsabilidade também dos professores, né? Porque o que acontece, né, na rede social, se entre colegas, né, da escola, não vai ficar, com certeza entra no muro da escola. Né? Alguém vê, alguém percebe, né? Aquela criança que toda hora precisa ir na enfermaria porque está passando mal. Né? Não é só dar um remédio, um analgésico e ligar para a mãe e buscar mais cedo, mas tentar entender o que está acontecendo. Né? Que isso não é à toa. Né? É uma forma de se comunicar. Então, eu acho que não só nós como pais, mas os professores também têm que entrar nesse diálogo, né? A gente tem que participar. Tem uma lei, né, que foi agora, que não pode celular de jeito nenhum nas escolas, né? E que vê se eu estou errada, se acontecer algo em relação a bullying, não sei o quê, a escola também vai ser responsabilizada. Sim, esse já foi um grande avanço. Foi, né? sim. Um grande avanço. E a gente tem que ter outros avanços na nossa legislação. Né? Então, por exemplo, as redes sociais. Você pode entrar, apesar de se falar, né? Vou falar do Instagram, que precisa ter pelo menos 13 anos, né? Mas pode entrar qualquer um, de qualquer idade. Pode. Não tem ninguém lá vigiando qual a idade que você tem. Porque, na verdade, né? Você pergunta, olha, você tem que ter 13 anos. Você tem 13 anos? Ele diz sim. Né? Imagina isso se fosse num bar.
Né? Entra uma criança de 10 anos pedindo uma bebida alcoólica e a pessoa fala assim, não, é só para quem tem 18 anos. Você tem 18 anos? E diz sim. E a pessoa vende a bebida alcoólica. É a mesma coisa que está acontecendo nas redes sociais. Então, eu acho que a gente tem que avançar bastante, porque tem que ter alguma maneira de proteger também esses jovens ou de responsabilizar as redes sociais, né, para proteger as nossas crianças. Né? Porque ficar ouvindo aquele discurso várias vezes, você acaba banalizando e achando aquilo normal. Né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que tem umas 2 semanas, teve um crime de um adolescente que botou fogo num mendigo. Sério? Sério. Igual aquele que aconteceu em Brasília, um tempo atrás. Isso. Aí. Só que eram 2 adolescentes de classe média alta e colocaram fogo no mendigo. Só que ele avisou na rede social que ele ia fazer aquilo. Qual é o dia, a hora... Ou seja, se a rede social tivesse entrado em contato com a segurança para proteger, né, nada disso tinha acontecido. Ele gravou ao vivo e tinha 300 e poucos adolescentes assistindo o crime. Eu não soube disso. Que coisa horrível. Mas e a pessoa morreu? Ficou ferida. Depois eu não acompanhei mais a situação. Aí teria que ver na internet. Um adolescente... Assim, é uma coisa... psicopata o garoto. Sentir prazer em ver uma pessoa pegar fogo. O que acontece? Os adolescentes, eles gostam de pertencer a um grupo, né? Tanto que antigamente você andava em bando, né? O adolescente, ele anda em bando, ele se veste igualzinho, né? Sempre foi assim. Só que, às vezes, ele não está sendo acolhido, né? Em outra... Né? Autoestima mesmo, né? De acolhimento, de pertencimento. Às vezes, não tem nenhum pertencimento naquela família. Porque a família não sabe o que ele gosta, qual o estilo de música, nada disso. Então, ele entra, às vezes, num grupo que ele começa a falar sobre as questões dele e esse grupo acolhe ele. Esse grupo fala, poxa, eu estou te entendendo. Mas não é razão para cometer um crime. Né? Não, sim, claro aí, que não. Imagina ele, agora eu vou ser o maioral desse grupo. E porque aí, todos os mendigos têm que morrer queimados mesmo. Isso. Começa a falar porque isso. Começa a falar isso e as pessoas começam a ver cenas de violência, né? As pessoas começam a banalizar aquilo. Que isso acaba acontecendo. Então, é muito importante... E não vai esquecer que ainda tem amparo da lei, né? Que vai para uma medida, sei lá, sócio alguma coisa e pronto. Assim, com todo respeito para quem discorde. Mas uma pessoa que matou a outra... Ele tinha quantos anos? Ela tem que... Era um adolescente, não sei se era 15 ou 16 anos. Pois é, isso já pensa bem, né? Não dá pra saber que botar fogo numa pessoa... Porque assim, né? com 16 anos você então, pode isso. A culpa não é da rede social, né? Mas a rede social influencia. Mas já influencia porque está faltando, é aquilo que eu falo, não é só a rede social, está faltando algo nessa família, nessa conversa, né? Nesse adolescente que tem um espaço vazio aí que alguém está preenchendo isso. O que você pensa disso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem 10 anos, matou o coleguinha, vai preso. Como no Reino Unido também. Tanto que preso de prisão perpétua. Tanto que esse menino com 13 anos, ele está preso. E né? o que você pensa em relação a isso? Porque você vê muito adolescente, você conversa com vários, você atende a vários, você é especialista nisso. O que você pensa disso? Eu acho que a gente tem que ter uma punição um pouco maior, né? E também trazer mais os pais para essa responsabilidade também. Que eu acho que isso é muito importante. Né? É claro que o adolescente, ele já sabe o que é certo ou errado, né? Óbvio. Então, quando ele faz, ele sabe que aquilo está errado, apesar de ter uma aprovação, uma justificativa para aquilo, né? De um grupo, né? Ele já sabe. Mas, ao mesmo tempo, tem que imaginar, agora falando realmente de neurociência, né? O cérebro ainda está em formação, porque a gente vai pensar o seguinte, o cérebro, o bebê nasceu, né? Os órgãos estão todos formados, é só crescer, né? O coração, o pâncreas, o estômago. Já o cérebro não, ele tem que crescer e ainda se formar as sinapses. Então, ele ainda está em formação, mais ou menos até 23 a 25 anos. Até tudo isso? Acho que fosse menos. Até uns 23, 25 anos. E essa maturidade do cérebro, ele vai acontecendo de trás para frente. Então, o último lobo, né, a amadurecer é o lobo pré-frontal. E ele é responsável por quê? Várias coisas, mas uma delas é a tomada de decisão. Né? Então, essa tomada de decisão é a última coisa a se amadurecer.
por isso que, né, falando em neurociência, os pais precisam supervisionar. Então, quando os adolescentes falam, eu sei o que eu faço, eu já sou maduro o suficiente, não. Né? Ele acredita nisso. Mas nós, pais... Eu adorei essa explicação, que agora eu vou dar essa explicação sempre. Falou comigo... Lá em casa. Falou um negócio comigo, falou, olha só, infelizmente, aos 25 anos, a sua parte frontal vai estar amadurecida. Isso, mas até lá, papai está aqui. Por isso que precisa justamente o pai e a mãe para poder ajudar nessas decisões, nessas escolhas. Se a partir dos 21 anos deve ter certamente uma ligação com isso. Sim, tem uma certa ligação com isso. E aí, por isso que os pais precisam, né, ajudar, orientar. Então, por mais que eles falem, não, eu não quero, bate porta, né? Porque assim, todo adolescente, quem teve adolescente em casa sabe disso. Ok, faz parte, porque ao mesmo tempo ele quer se afastar um pouco do pai e a mãe para mostrar que tem uma identidade. Eu não sou mais criança. Né? E poder formar a sua própria... Dizer assim, eu não sou um espelho do meu pai e da minha mãe. Sim. Quem eu sou? Eu existo, eu tenho minha vontade própria, eu tenho personalidade, eu preciso me encontrar nesse espaço. E até para ele se encontrar, às vezes ele vai para um polo oposto. Né? Então, às vezes eu encontro lá no consultório, né, mães que falam assim, mas gente, ela me adorava de rabo de cavalo, agora ela fala que eu fico horrorosa. Um exemplo. Aí eu falo, não leva para o pessoal. É porque é uma maneira de começar a mostrar defeitos do pai e da mãe. Por quê? O pai e a mãe, para a criança, são os heróis. São perfeitos, maravilhosos, né? E aí, quando você chega na adolescência... quando chega... O máximo, é muito bom. Agora, quando chega na adolescência, ele está querendo ser adulto. Né? Ele não é criança e ele sabe que está caminhando para a vida adulta. E, ai, que medo! Como é que eu vou ser um adulto igual meu pai e minha mãe, tão perfeitos assim? Então, uma maneira de ele se tranquilizar é já começar a pontuar defeitos. Ah, mas seu cabelo não é legal. Ah, mas você é muito chato. Ah, você não sabe disso, você não conhece isso. Porque é uma maneira de falar assim, não, se meus pais são maravilhosos e têm defeitos, ufa, eu sou cheio de defeitos, eu posso me tornar um adulto bacana. Isso faz parte dessa fase. E depois isso melhora. Sim, sim. Então, é isso que é importante, né? A gente poder ter encontros assim, para os pais não levarem para o coração. Melhora sempre? Melhora se tiver essa engrenagem familiar. Porque você começar a bate-boca, porque é uma coisa que é importante, pai e mãe são portos seguros, né? Então, não é para bater boca com o filho como se fosse o irmãozinho dele. Adolescente igual, né? Igual. Isso é que não pode, né? Então, por exemplo, uma coisa que me assusta muito é quando o pai e mãe falam assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Concordo com você. Né? Meu Deus do céu, olha, tô de pleno acordo. Acho isso um horror. Eu não quero... outra categoria. É outra categoria. Categoria de pai. É isso. Eu posso também amar como amo meus filhos. Sim. Mas é a categoria de pai, não é de amigo. Perfeito, porque é isso mesmo. Porque amigos, a gente vai ter milhões na vida, né? Quantos amigos, às vezes, a gente teve que se afastou porque não trabalha mais junto, não teve mais afinidade, não teve briga. Fazer um pouco aí de diferenciação de amigo e colega também, né? Mas assim, falando amigo mesmo. Mas mesmo amigo, às vezes... Vai contar numa mão. Sim. Para valer. Mas mesmo esse amigo, às vezes ele vira ex-amigo. Sem ter briga. Porque a vida se afasta, vai morar em outro país, vai tendo distanciamento. Então, pai e mãe, não. É uma categoria única, né? Então, não é quero ser amiga da minha filha, não. Eu quero ser mãe dos meus filhos. Isso. Né? Isso é muito importante. E aí, para você ser o porto seguro dos seus filhos, né? Você tem que estar nessa categoria de empoderamento da função de pai e mãe. E esse empoderamento você pode ouvir, né? O seu filho adolescente, os argumentos dele, mas você que vai falar, sim, concordo com isso, não concordo. O melhor para você é tal caminho. Agora, quando os pais não estão se apoderando dessa função única de pai e mãe e estão sendo amiguinhos, a gente quer agradar o outro. Né? E aí perde essa liga que é para a vida inteira, que é essa que tem o respeito. Aí sim a fase da adolescência de bater de frente passa. Se você criou, né, esse pilar de sustentação, aí sim. Né? Porque quantas vezes... Tem muito de pais que criam verdadeiros reizinhos e princesinhas desde pequeno, porque não pode dizer não, porque esse meu filho não vai me amar. Ele vai crescer sem me amar. Mas eu fico abismada vendo isso. Você falou tudo. Eu acho que os pais, né, eles estão com muito medo de não serem amados pelos seus filhos.
e não estão preocupados na função deles. O amor é consequência. Porque é essa função que é única. Essa conversa vai muito mais longe. Essa conversa vai em homem banana. Essa conversa vai em mulher querendo tomar o local de homem. Sim. Essa conversa vai em desarmonizando família inteira. Aí chega nesse negocinho que eu tenho que ser amiga ou amigo do meu filho, da minha filha, porque eu não posso contrariar, não posso dizer não. Isso está uma bagunça completa. Isso tem que reordenar tudo isso. Você concorda, não? Concordo. Porque não há nada pior do que um homem banana. Concordo. Nada. Olha, eu vou dar um spoiler. Por favor. Vou ter que dar um spoiler. Vou ter que dar. Porque aí a gente voltando... Você vai assistir mesmo, não tem problema não. A gente voltando para a situação do policial, né? Uma das primeiras cenas da série é o policial, ele está no carro com a sua parceira policial, e ouve na caixa postal do seu filho, o filho falando assim, pai, eu tô com dor de barriga, eu não quero ir para a escola não, né? Ele desliga e fala para a parceira, e ele já está arrumando desculpa para não ir para a escola, mas vou deixar a mãe resolver. Né? É o banana. É isso. Né? Mostra o desequilíbrio. Justamente. Né? E ele fala mesmo na série, o policial fala, né? Eu sou muito molenga. Banana. Isso. É isso aí, tudo sinônimo de banana. Isso. Tudo que você está falando é banana. É o banana, é o banana, é o banana. E aí depois aparece uma cena mais adiante, ele ligando para a esposa, né? E a esposa fala, olha, ele está no banho, vai para a escola. Ah, tá bom, então ele vai para a escola. Ou seja, deixou para a mulher resolver. Concordou com tudo, né? Concordou com o filho que não queria ir, concordou com a mulher que mandou ir. Justamente. Então, você vê, o filho pediu ajuda ao pai. O pai, não, ele fugiu a batata quente para a mãe. Para a batata quente da mãe. E é justamente isso. Então, às vezes, a gente não está falando de pais separados, porque ali eram pais que eram casados, mas que precisa justamente desse equilíbrio. Pai tem função de pai, mãe tem função de mãe. Isso é importante para o adolescente. E que as famílias estão, às vezes, se perdendo nisso, porque querem ser amiguinho, ou não querem, não quero me dispor com meu filho, deixa que a mulher resolve, ou o contrário também, né? Mas só um detalhe, eu vou só explicar aqui, porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas levam para outro lado e a gente fica recebendo, leva para o coração. Leva para o coração. E ficam mandando mensagens pra gente, das mais diversas coisas. A gente aqui não está querendo dizer, pelo amor de Deus, que lá em casa já aconteceu, de eu virar Bertaldo, resolve essa situação aqui. Sem problema nenhum. Ele resolve essa situação aqui, porque ele sabe que eu vou lidar melhor com essa situação. Mas eu tomei a atitude de falar. Sim, ou ele... Eu não me omiti. Sim, claro. Ou ele vai. Então, nós não estamos dizendo que você, pelo amor de Deus, que por acaso você não tomou uma atitude, passou para o seu marido, para sua mulher, que você é uma pessoa inútil, que você não... Não é isso. Que a gente está falando de uma situação ampla que a pessoa nunca se posiciona. Você falou tudo, porque na verdade é isso mesmo, claro. É um equilíbrio. Também, mas tem que imaginar o seguinte, comparando a família com uma empresa, né? Então, hierarquicamente, pai e mãe, né, são os diretores da empresa. E como uma empresa vai ter um diretor que tem mais facilidade com alguns assuntos, o outro mais facilidade com outros, mas eles têm que estar em acordo, tem que ser conversado, porque senão o seu subordinado, né, os seus funcionários, o que eles vão fazer? Não sabe nem a que obedecer, né? Não sabe a quem obedecer, ou vai fazer o quê? Dividir para reinar, né? Isso eu faço com isso eu faço com outro, e vira uma bagunça, que às vezes é o que acontece nas famílias, né? Que é isso que tem que estar em sintonia, conversar. É claro que cada um tem mais facilidade em determinados assuntos, ou tem aquele dia, né, que você chegou do trabalho, você está com enxaqueca, me ajuda aí, mas isso foi feito um acordo entre o casal. Até tem um filho que você pode ter mais facilidade de lidar com ele, porque o temperamento não choca com o seu. Você fala, me ajuda nessa situação, para não ter um embate aqui, para me ajudar. Isso não é problema nenhum, né? Você ter esse jogo de Mas em tudo isso que nós estamos falando, as pessoas se posicionaram, elas não empurraram com a barriga. Isso. E essa desordem, parte de uma desordem das famílias, a respeito até mesmo do seu entendimento e da sua fé em Deus. Começa a complicar tudo. Quando Deus não está no centro, as famílias não vão conseguir estar equilibradas. Isso daí é imutável, seja lá da religião que for. Não dá certo. Porque o Papai do Céu criou isso assim, e não vai poder ser de outro jeito. E aí começa, depois, essa inversão dos papéis. Cada um fugindo para um lado, a outra querendo ser o que não deve ser, e aí sendo amigo de tudo que é filho. Eu acho que a desordem é uma desordem muito mais profunda que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente olha em alguns momentos da nossa vida, seja da nossa cidade, de outras cidades, você vê coisas que, assim, elas são assustadoras.
Você pega, por exemplo, o exemplo, sem também querer ofender ninguém, do carnaval. As pessoas parece que elas desligam um botão na sexta-feira de carnaval e, quem sabe, vão ligar de novo lá na quarta-feira de cinzas. E durante aquele período, o que acontecer, não há nenhum problema no que aconteceu. A desculpa é o carnaval. E há problema, sim. Há problema, sim. E consequência, inclusive, de gravidez, de doenças, de opção de coisa. Não, então, e assim, você está entendendo? Ou seja, há um problema estrutural na nossa sociedade que vai além de uma coisa que é só o meu relacionamento com um adolescente. O negócio está todo desequilibrado. Sim, mas começa, eu acho que é nessa mini sociedade que é dentro de casa. Com certeza, né? É isso mesmo. Então é isso, é mostrar. Carnaval pode ser uma festa, mas vem cá, olha quais são os riscos. Vamos ver se isso vale a pena, não vale a pena. Então, por exemplo, a gente nunca teve tantos jovens que bebem tão cedo. Né? Então, mas vou te dizer, eu me lembro que tinha umas festas há uns 20 anos atrás. 15 anos, eu estou falando de escola de classe alta do Rio de Janeiro. Exatamente. Onde as festas de 15 anos tinha na porta das festas que os pais contratavam uma ambulância. Por quê? Porque era servido bebida livre e o que tinha de adolescente em coma alcoólico já tinha ambulância para acudir. Então, é isso. Eu ficava horrorizada com isso. Primeiro, que a bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Então, os pais não podem autorizar uma coisa dessa. Existem vários estudos mostrando que jovens que começam a beber muito cedo, principalmente aqueles que começam a beber com o pai e a mãe, porque tem muito pai que fala assim, não vai beber em casa para aprender a beber, esses são os que mais têm problemas com álcool na vida adulta, porque eles começam a banalizar aquela substância. Né? Começa a banalizar. Então, é isso que não pode. Né? Com certeza. Então começa por aí, até porque a bebida, né, o cérebro ainda está em formação. Então você tomar um porre com 15 anos é diferente de um porre com 40 anos. Então, a nível de intoxicação, que vai fazer aquilo no cérebro. Mas não precisa de um nem no outro, né? Não, por favor. Nem um nem outro. A nossa filha, quando fez 15 anos ano passado, aí o rapaz que estava montando aquele bar de drink, eu falei assim, 0 bebida alcoólica, faz os drinks mais lindos, com guarda-chuva, coloridos, isso. 0, não quero uma bebida alcoólica dentro da festa. Bota água com gás. Quem não quiser ir porque não tem bebida, que não vá. Não vá. Isso, Porque tinha uma história dessa, né? Se não, no caso dela não aconteceu, graças a Deus. Mas eu escutava muito, eu tenho que botar na festa da minha filha, porque se não tiver, os amigos não vão, a festa vai ficar vazia. Eu falei, eu falaria que fique vazia, mas bebida não vai. Eu não vou ser conivente com isso. E agora você tem que ver isso. Ainda aí é uma coisa ilegal. Né? Porque existem algumas coisas que às vezes já o conceito de cada família, né? Pode isso, não pode aquilo. Com que idade eu deixo ir no shopping sozinha? Aí varia de família para família. Mas a gente está falando de uma coisa que existe uma lei. Não pode. Menores de 18 anos. Então, os pais não podem falar, porque eles sabem a lei. Eles sabem que é para menores de 18 anos. Então, quando o pai e a mãe falam assim, não, filho, beleza, não tem problema não. A festa vai ficar lotadinha, vai, vamos lá. O que você também está ensinando? Que não precisa de leis, né? Que as regras podem ser burladas. Então, ele está sendo autorizado a burlar uma regra. E daqui a pouco, ele vai burlar, sei lá, que é outra regra. Então, com certeza, eu me lembro muito daquele filho daquela atriz Cissa Guimarães, que foi atropelado no túnel. Rafael, acho que é Mascarenhas o nome do rapaz. Estava andando de skate, viu o cara na contramão, que entrou um adolescente. Atropelou... Num túnel fechado. Num túnel fechado. Atropelou o rapaz. Aí, o que o rapaz fez? Ficou assustado, foi para casa. Agora, o pior de tudo não foi isso. Foi o que o pai fez. O pai, ao invés de falar assim, ok, aconteceu, agora vamos na delegacia nós dois. Não, o pai pegou o menino e falou, vamos agora numa oficina, vamos arrumar o carro, tá tudo bem, você não comenta isso com ninguém. É isso. Ao invés de ele chamar o garoto, ok, vamos lá dizer que o menino entrou no local que estava fechado, você não viu, aconteceu, você ficou assustado, vamos chamar um advogado. Não, ele encobriu o menino. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Em menor escala, a gente vê isso, né? O aluno que chega e fala assim para a mãe, eu tirei nota baixa, mas todo mundo tirou. Mas essa professora não deve estar ensinando bem, né? Essa prova está muito difícil. E não... Peraí, todo mundo tirou? Qual foi a melhor nota da turma? Mas teve 2 ou 3 que tiraram notas boas. Você estudou como? Qual foi o seu preparo?
Sim, ou então o filho que chega em casa e diz assim, eu esqueci, mãe, de fazer o trabalho, sei lá, segunda-feira de manhã, eu não fiz o trabalho que eu tinha que... Diz aí que eu tive um problema, escreve uma mensagem na agenda. Nem pensar. Eu sempre me neguei a isso. Teve uma vez, inclusive, que eu peguei a agenda e botei assim, minha filha não fez o trabalho porque esqueceu. Eu escrevi. Ela, mas você vai botar isso? Eu falei, você não esqueceu? É isso, a gente precisa ensinar os jovens justamente direitos e deveres, responsabilidades e consequências. Que é isso que está muito solto por aí. Né? Não fica um tal de passa a mão na cabeça, passa a mão na cabeça. E meu filho não fez nada, meu filho é o certinho. Não, vamos encobrir aqui, vamos encobrir ali. Não. Chama para responsabilidade. Agora, para isso dá trabalho, né? Oi, como? Né? Então, os pais também têm que pensar, olha, filho dá trabalho, porque você tem que estar ali junto. Aí a gente voltou para a questão da supervisão, né? Para você saber o que está acontecendo. Né? Você saber porque seu filho de nota baixa, por quê? Ele não estudou? Sim, né? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Né? Eu não me esqueço, na época da faculdade, eu fazia, quando estava estudando psicologia na PUC, a minha orientadora, ela contou o seguinte caso, que ela foi atender uma menina, que a menina tinha uns 15 anos. E a menina era de uma família classe média, né? Uma família boa, família classe média alta, e a menina começou a se envolver com um rapaz, um traficante do morro. E ela saía de casa e ela ia lá e ficava com o rapaz, demorava para voltar para casa, ficava lá dias, não sei o quê. Eu sei que a mãe conseguiu fazer com que essa minha orientadora atendesse ela. E lá pelas tantas ela virou para mim e falou assim, mas olha só, mas por que você, continuamente, você faz coisas para agredir, né? Que ela sentia que era uma agressão para os pais. Por que você faz isso? Aí a menina virou para ela e falou assim, porque os meus pais não me dizem não. Tudo que eu faço, eu nunca escuto um não. Se eu falar, eu estou indo lá para o morro, ficar na boca de fumo, não sei o quê, os meus pais não dizem não para mim. Ela estava forçando para ouvir um não. Por mais que eles falam que não quero não, não quero que cuide de mim, pelo amor de Deus, me diz não, cuida de mim. Porque eles estão se sentindo muito sozinhos. E aí, livre, solto, sem referência. Sim, e eles precisam ser acolhidos. Se eles não forem acolhidos por esses pais... Não sei por quem eles vão ser acolhidos. Aí eles vão buscar grupos, porque eles precisam disso. A gente vive numa sociedade. A gente não fica isolado. Então, ele está lá no quarto, mas ele está buscando grupos que tá ouvindo a história dele, sabe-se lá o que vão falar para ele. Né? Que é isso que está acontecendo, que é isso que o filme mostra. Então, tem umas cenas do filme que aparece a mãe falando... eu até tirei uns prints, botei até no meu Instagram, porque são frases que são comuns, que fala assim, mas ele está no quarto, que mal isso pode acontecer? Né? Tem essa frase. Né? Todos os jovens fazem isso. Né? Tem umas frases que eu falo assim, gente, é o dia a dia que a gente vê no consultório. E não pode, tem muito mal. Então, enquanto os pais não perceberem que os filhos na internet, eles estão numa rua que pode estar cheia de psicopatas, né? Não vão cuidar disso. Porque imaginar, é a mesma coisa, você vai buscar seu filho no shopping, e você vê que tem, sei lá, um grupo de maconheiros, um grupo de pedófilos, você fala, filho, pelo amor de Deus, vem pra cá. Né? Só que agora isso não acontece. Sim, e por outro lado você vai falar o quê? Você não vai ter celular. Com 15 anos, você não vai ter celular, você não vai fazer nada. É uma situação que você tem que saber lidar com aquilo. Não tem como você tolir, tirar, falar assim, não fica sem nada. Até porque você quer achar, você quer saber a localização, você quer saber se saiu cedo, mas é que que horas volta. Você tem que ensinar ele a usar. Eu acho que o que está acontecendo, os pais... Quando entrou o celular da vida desses pais, eles já tinham uma certa maturidade. Né? Só que, então, eles aprenderam sozinhos. E eles acham que os filhos vão aprender sozinhos. Então, você também tem que ensinar como se comportar. Né? Eu acho que você falou tudo agora. Exatamente isso. Quando a gente pegou o celular, a gente já tinha noção de tudo. E então, diga-se fazer isso. Agora eles não, eles estão em formação. Da mesma forma que ensina vários outros aspectos da vida, também precisa ensinar a conviver naquele mundo. Quando nós pegamos celular era só para ligar. Mas quando entrou... O telefone só ligava. Mas quando entrou a internet, então, nós já éramos maduros. Na nossa vida, foi entrando aos poucos, a gente foi aprendendo aos poucos. Mas a gente já tinha uma maturidade. Então, igual uma criança, do mesmo jeito que a gente vai ensinar ela como se vestir,
né? Olha só, calça laranja de bolinha não combina com a blusa lilás, né? A gente tem que ensinar como se comportar, porque às vezes tem crianças, né? Então, às vezes no consultório eu falo, então deixa eu ver, tá rolando um papo falando mal da professora da escola, e no WhatsApp, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu vejo, tá lá, ele xingando a professora, ele não sei o quê. Tem que ser ensinado, não, isso não se faz. E eu sempre falei lá em casa, sempre me preocupei muito com isso. O que você escreve ali, o que você posta ali, acabou. Você perdeu totalmente o domínio. Um dá um print e passa para o resto, acabou. Não, fora tem os nudes. Mandar nudes, exatamente. Tudo que você faz ali, acabou. Se o que... E também sempre falei, tem que ter cuidado com o que escreve. Porque às vezes você escreve assim, mas isso é uma situação que eu vou resolver. É um problema meu, eu vou resolver. Mas a pessoa entendeu que você tem. Isso é problema meu, não se mete. É isso mesmo, porque a entonação... muda tudo. A entonação a pessoa vai dar de acordo com o humor dela. Né? Porque eu posso virar para você e falar, Kenneth, deixa disso. Não é bem assim. Aí você, ela tá de boa. Mas você pode estar naquele dia que você tá no mau humor. Como assim ela tá falando assim comigo? Deixa disso. Deixa disso. Ela não tem intimidade comigo. Isso aí. Justamente isso, né? Fica para sempre o negócio. Fica ali para sempre. E aí começam os mal entendidos ali, né? Não, então, muitos. Isso que também tem que ser ensinado. Porque os pais, às vezes, acham que, como a gente bota, às vezes, em boas escolas, né? Então, eles têm um discurso, às vezes, bonito, né? Onde a gente viu isso naquela dicotomia da política, né? Da presidência, eles falam super bem e esquece que eles ainda estão em formação. Então, às vezes, eles não sabem conceitos básicos. Às vezes, eles ouviram coisas sem crítica e repetem, mas eles não pararam para ouvir aquilo. E você tem muitos pacientes ou assim, adolescentes que são viciados em pornografia já? Muito. Eu escrevi um artigo... Amor, misericórdia. Mas em pornografia pesada. Pesada. Eu escrevi um artigo que deve ter uns 10 anos, para você ver que não é uma coisa nova, falando sobre o vício em pornografia. Não, mas isso já na internet? Isso já na internet. Né? É isso, porque... eles vão ter que aprender e vão ter que descobrir, né, curiosidades. Tem uma faixa, né, que é normal, né, são questões hormonais. Então, se não tiver alguém para orientar, eles vão buscar essas fontes. É porque antigamente, quando a gente era jovem, para conseguir assistir uma coisa dessa, era na banca de jornal, era na locadora, numa parte fechada. Sim. Era uma coisa na muito... banca do jornal, ele conseguia comprar uma fita, cassete, que ele ia ver, clandestina. Que ele ia ver... assistir, tinha que ser uma coisa... Tinha que ser num horário que não tivesse ninguém em casa, que ele ia ouvir, ver aquela cena várias vezes. Depois tinha que esconder aquela coisa física em algum canto para ninguém ver. Ele ia ver aquela cena várias vezes, só que agora não, né? Ele pega o celular, ele pode ouvir em qualquer momento. A cada 30 segundos ele pode mudar o vídeo, ou seja, uma nova dopamina é liberada, um novo prazer. E está tendo porque o YouTube poderia ter uma... Se é que tem que ter isso poderia estar fechado. Está aberto. Se você entrar no YouTube e escrever, vai aparecer para qualquer mortal. E aí eles vão aprendendo, ensinando que o sexo é aquele sexo. Né? Que não existe, aquela performance. Que também não é, né? Não, eu estava vendo um especialista nessa área dizendo o seguinte, você começa vendo uma cena, só que aquela já não te satisfaz mais, e você vai piorando a coisa, até chegar a coisas grotescas. Justamente. Então, antes, quando era uma fita cassete, e ele só ia ver aquela fita cassete, não sabe, sei lá, quando ele ia conseguir uma outra, ou uma revista da Playboy, né? Ele já sabia o que estava esperando. Né? Só que agora ele viu uma coisa, aí desperta a curiosidade, ele vê outra, que ele vê outra, daqui a pouco não satisfaz mais. E aí ele vai buscar algumas coisas muito mais grotescas ou com muito mais violência. E vai achar que aquilo é o normal. E você que tem ter menina prazer, também aquilo. vendo isso? Menina também. Também? Menina também. Né? E aí começam a achar que o sexo é aquilo. Né? Que infelizmente a pornografia tem duas meninas juntas, né? Então começa a achar que aquilo tudo é muito natural. E as meninas ainda têm um outro problema que não é só em relação à pornografia, mas em relação aos corpos, né? Porque a mídia coloca, né, que você tem que, né, comer fast food, mas você tem que ser muito magra, né? Exatamente. Assim, né? Uma coisa está casando com a outra. Isso, né? E são corpos esbeltos,
né? Peles lindas. Que não sabe o quanto lutou para aquele corpo ficar daquele jeito e quanta fome passou. Filtro, Photoshop, o filtro, né? Sei lá o quê. Você vê, a gente tem crianças gastando fortuna, gente, quem quer. A criança de 8 anos, não é para ficar preocupado com creme. Para criança? Isso, você colocar na internet. Não faz mal, não? Você colocar na internet, porque tem umas próprias para criança, que aí já foram desenvolvidas boas marcas que dizem apropriado para criança. Não tem que passar um trem desse, não tem nem rosto para isso. Não tinha que estar preocupado com isso. Então, essa é a questão. Então, a rede social já está embutindo um padrão de beleza, uma preocupação que a criança de 8 ou 9 anos já tinha que estar preocupada com o quê? Com a escola, com a amiguinha, o que eu vou conversar com a minha amiguinha, se ela gosta de mim, não gosta de mim. Eram essas questões. Agora ela está preocupada e grava vídeos, tem vários de crianças. A pele se acude. Isso acude. Sério mesmo? Sério. Aí você tem que imaginar que ela está fazendo isso. Eu pensei que fosse só a demonstração do creme. A criança passando e dizendo que faz aquele tratamento todo dia? Todo dia. Sai pra não ter rugas. Sai de uma loja que é o sonho de consumo da maioria das mulheres. Sai com comprinhas. Tô sabendo. É aquele sacolinha preta e branca. Isso, com isso mesmo. Eu tenho. E aí as crianças saem felizes e tem vários vídeos disso mundialmente falando. É mesmo? Mas você tem que imaginar o seguinte, que essa criança, né, ela não tem uma mesada que, eu vou lá comprar. Com aquela loja, isso. Né? Alguém levou ela, alguém está pagando. Alguém está gravando esse vídeo. Então, é isso que a gente tem que começar. Então, as meninas estão sendo bombardeadas como um contexto, né, de que tem que ter uma pele linda numa idade que ela não vai mas ela vai chegar em 25, 30 anos achando que ela é um museu. E o que vai acontecer ali na frente? Então, é isso que me preocupa. Então, por exemplo, uma das coisas que me fez a escrever o primeiro livro, agora estou escrevendo o segundo, que é para pais de adolescentes. Mas para os pais de pequenos, foi justamente eu sempre pensei em escrever. Né? Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver na introdução que eu escrevi o livro nas caminhadas que eu dou todo dia com meu marido. Era em relação aos meus filhos de casos do consultório. Né? Ia fazendo por áudio? Não. É conversando. Sabe aquilo, e refletindo, refletindo. E eu sei falar, eu tenho que escrever um livro sobre isso. Mas, claro, como mãe, médica, né? Não tinha tempo também. Quando eles cresceram, né? Aí eu comecei a ter o tempo. Comecei a ver que o que eu apliquei funcionou bem. Meus filhos agora são adultos, né? Bem. E aí eu resolvi escrever o livro, mas o pontapé para escrever o livro, sabe aquele que você fala, não, tem que ser hoje, tem que começar, você nunca vou começar? Foi uma estatística que saiu da Organização Mundial de Saúde, dizendo que no Brasil, a segunda causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos é suicídio no Brasil. Que isso? Isso é a estatística da Organização Mundial de Saúde. A última, porque sai de 3 em 3 anos essa incidência. A estatística? Tá. E aí, é isso, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. De 10 a 24 anos. Mas tem criança de 10 anos se matando? Isso. É a segunda causa de morte. E ela sabe se matar? Entendeu? Ela sabe, ela tem competência para isso? Sim. Caramba. E aí, é a segunda causa de morte. A gente não está falando das tentativas de suicídio, a gente está falando de morte por suicídio. Ou seja, o que consegue de fato que aconteça. Isso. Pelo menos estatisticamente, né? Crime concluído. Vamos imaginar que existem outras situações de morte que às vezes fica na dúvida, né? Tipo, overdose por uma droga ou não, né? E outras situações mais. Então, essas coisas foi o pontapé. Eu falei assim, gente, eu tenho que começar a escrever esse livro. E fez muito bem. E tem escrito. Né? Porque as crianças estão sendo bombardeadas por informações que, se ela já tem uma predisposição genética a desenvolver uma doença psiquiátrica, ela vai desenvolver. Então, como eu falei antes, eu tenho mais de 30 anos de formado. Quando acontecia lá de uma criança ir no consultório, a maioria das vezes não precisava de remédio, ou era uma terapia, ou nem terapia, era uma orientação aos pais, faz isso, faz aquilo, e ajudava. Agora, as crianças já chegam, né? Isso a gente vê nos congressos internacionais, não só aqui no Brasil, com vários diagnósticos psiquiátricos. E aí eu, como mãe e médica, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu quis escrever um livro, justamente, é um livro que a gente não fala de doença, a gente fala de cuidados que tem que ter para aquilo ali não evoluir, para a gente tentar minimizar o impacto de um surgimento de uma doença mental na vida adulta. Muito
bom. E agora vou escrever para os pais de adolescentes, porque isso é assustador. Então, a gente tem um espaço, né, que a gente possa falar, né, sem ficar falando de doença, porque tem muito livro falando da doença. Ah, tá, depressão no adolescente, o que a gente faz? Não quero saber da depressão no adolescente, quero saber o que a gente faz para ele não ficar deprimido. Né? O que ele faz para ele não ter um transtorno alimentar? Que a gente está pegando crianças com transtorno alimentar. Né? Porque são dietas malucas, ficam seguindo umas nutricionistas. Umas coisas muito doidas. Muitas coisas. Há muita nutricionista, e a gente até conhece muitas. Assim, você vê, e até mesmo na academia, são pessoas que têm um rigor alimentar muito grande. E assim, de 365 dias no ano, treinam 300, pesado, para poder ter aquele corpo e dizer, olha, isso daqui funciona, claro que funciona fazendo aquilo, mas não é uma coisa, digamos, tão corriqueira assim, especialmente para criança ou para adolescente. Encarar de uma forma saudável, né? Claro, tem que ser. Exercício físico é importante. Óbvio, todo dia, mas não a esse ponto, especialmente nessa comparação que você está fazendo, do que a rede social traz de um corpo perfeito, não é? E você sabe muito bem, especialmente as meninas, elas ficam se comparando muito com 13, 14, 15, 16, 17 anos, o corpo vai se deformando e vai se formando, não é? E esse deve ser um troço horroroso na cabeça de uma criança. Sim, aí é um sofrimento danado. Né? Porque acha que nunca vai atingir? Isso, acha que só ela não tem o corpo horroroso, né? Que todas são lindas, né? É a mesma coisa da vida perfeita, né? Então, eu atendo às vezes nas férias, aí eu falo, e aí, tá tudo bem? Como é que tá curtindo as férias? Não tô viajando. Eu falei, mas ok. Aí eu até brinco, eu também não tô aqui trabalhando. E tá tudo bem. Aí, não, doutora, eu sou a única que não tô viajando. Não, é impossível você ser a única que não tá viajando. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Porque fui a única que não fui pra Disney, não fui pra Bahamas, não fui pra onde. Porque justamente ela começa a pesquisar e curtir uma coisa, né? O algoritmo só vai mostrar viagem. Claro. Né? E ela não sabe disso. E assim é o corpo, né? Então todas são lindas e maravilhosas, né? Mas às vezes mostra a viagem que tá horrorosa, mas na hora da foto todo mundo justamente tira aquela foto e volta pro horroroso de novo. Isso. Então vou te contar um caso que eu achei engraçado no consultório, né? Triste, mas engraçado, depois a gente vai ver. Que é o seguinte, uma jovem adulta, né? Ela vai para um bar e pede um drink bonito com a amiga, né? E aí a amiga pede outro drink bonito. A jovem adulta se caracteriza mais ou menos em que idade, assim, que faixa? 21, 22 anos. Ok. Né? Então pede aquele drink bem bonito, aí elas tiram uma foto, super legal. Aí só que elas vão já preparadas, né? Então tá com uma blusa de alcinha, com uma outra blusa. Aí depois tira, tá com a blusa de alcinha. Depois mete o blazer. Aí troca entre si o drink. Para um outro momento. Para como se fosse um outro momento. Outro dia, né? Aí prende o cabelo, solta o cabelo. Isso tem muito. E aí deixa para essa a gente pode publicar daqui a 2 meses, depois daqui a mais 2 meses. Então, uma saída vai render, ou seja, em vez de estar saindo, aproveitando, bater um papo. Mas você sabe que tem muita gente que faz isso em hotel. A gente cansa de ver isso. Eu faço parte do trade do Rio de Janeiro, do Rio Conventions, e a gente vai muito em hotel ver as coisas. Tem, por exemplo, pessoas que se hospedam e elas, de 7 da manhã às 10 da manhã, elas tomam muito café. Ela toma o café, troca a roupa, muda de mesa, vai para outro canto, fotografa de novo. E são adultos. São adultos. Que de repente têm filhos. Tudo. E aí, mas ela tem o que postar durante um tempo. E postando um lifestyle, como muitos pegam e alugam carro de luxo por um dia e tira foto. Meu carro. Avião, tem avião para alugar. Isso. Mostrando como se fosse, eu sou uma pessoa rica, faz várias fotos com vários jeitos, sai postando, né? Hoje eu vou sair com o meu avião. O avião nem é dela. Não, o avião nem sai. Agora tem um cenário avião, você viu não? Eu vi. Um cenário para você tirar entra foto. Aqui é uma cabine com 3 cadeiras aqui, mais 3 ali. Que vergonha alheia disso, aí você senta, aqui tá a janela, tira uma foto. Hoje estou indo para não sei onde. É um cenário, não tem nem aeronave. Então, por isso que é tão importante os pais estarem junto dos seus filhos, para você poder começar, peraí,
Sabia que existe isso? Deixa eu te mostrar que existe gente que aluga o cenário. Por isso a gente precisa dos pais junto dos seus filhos. Teve uma época que eu mandei para minha filha de 15 anos, uma menina, uma gracinha menina. É americana, uma lourinha, assim, uma fofa garota. E sempre com as fotos mais lindas. Só que ela começou a mostrar o avesso da coisa. Ela falou assim, vocês estão me achando linda assim? Porque eu fiz assim. Porque se eu sentar normal, olha como é que a minha barriga vai ficar. Olha aqui. Ela apertava assim, a perna, tô cheia de celulite. Ela começou a... Mas olha aqui, mostrar eu com a foto assim, eu não tenho celulite. Que ela é gente agora, como a gente. Ela falava assim, e eu achei muito legal da menina fazer isso. Eu falei assim... não se iludam com o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui. Eu mandei isso pra minha filha. Eu falei, olha aí, ó. Você não viu a menina que... Hoje ela tem um Instagram muito grande. Eu acho que... Eu não lembro o nome dela. Mas ela falava que o pai dela era milionário e que o pai deu um helicóptero pro irmão e só deu pra ela não sei o quê. E esse vídeo viralizou. Em algumas horas viralizou. E ela hoje tem milhões de seguidores. Ela fala sempre do Desafortunados, eu não lembro o nome. Não, mas é Marcela alguma coisa? É uma que finge uma que é lourinha. Rica. Mas ela encontrou uma personagem situação para ganhar e começou a ganhar dinheiro com isso. Porque ela é do Sul e foi morar em São Paulo. Só que ela foi estudar em escola pública, porque os pais não tinham grana. E os pais são pobres, pobres de Marredeci. Só que ninguém acreditava que ela era pobre. Aí ela falou, já que ninguém acredita, eu vou fingir que eu sou rica. E agora ela conseguiu dinheiro mesmo, porque a rede social dela cresceu muito e conseguiu dinheiro com isso. Acho que eu não sei se está rica, mas pelo menos... Não, mas tá com do dinheiro, assim. Aí ela fez uma personagem onde ela... coisa de pobre. E ela tem cara de rica. Você olha pra ela, você vai dizer, essa moça não é pobre. E ela era pobre. Tipo o Kenny, assim. Você olha pra Kenny, você... é muito rica, muito riquíssima. Não, só tem cara. Mas foi um elogio, né? Rica do Espírito Santo. Você olha aqui, meu Deus, essa moça é rica. Então, mas isso que é o interessante, né? Dos pais estarem acompanhando os seus filhos, seja criança, seja adolescente, para levar esse questionamento. Porque senão eles veem aquele discurso pronto e não tem reflexão. Até porque eles, às vezes, não assistem nem o vídeo inteiro, né? Porque fica 30 segundos e passa. Né? Eu falo lá em casa muito isso. A gente é aquilo, não só o que a gente come que vai formando a gente a comida, né? Se eu comer muito fast food, eu vou engordar. Se eu comer muita coisa saudável, eu vou ficar mais magro. Mas a gente também é formado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Sim, isso mesmo. Até porque o cérebro está em informação. Imagina que o cérebro tem uma cidade abandonada, né? Que dependendo do que a gente está vendo, ouvindo, a gente está fazendo o loteamento das ruas, das sinapses que a gente quer. Né? Então, é importantíssimo. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que está na rede. Por exemplo, teve algum tempo atrás, o próprio Instagram pediu desculpa em público, que ele lançou, apareceu no algoritmo, vários vídeos de violência extrema. Ou seja, várias crianças viram durante uma semana. Não sei se vocês viram isso. Depois tirou e pediu desculpa. É isso, porque se você começa a ver esses vídeos de violência... Né? Você começa acostumando com aquilo e vai loteando essa área e banalizando a violência. Sim, eu sempre também falava isso. Quando se aparecer um cadáver na porta da sua casa, no primeiro dia você vai pegar um lençol, vai cobrir, vai botar 2 velas, vai ficar rezando. Ai, meu Deus do céu. Na outra semana apareceu um cadáver, você pega, também vai cobrir. Na outra semana, de novo um cadáver, joga um jornalzinho em cima. Na outra você está pulando já o cadáver. Isso me lembrou que alguns anos atrás teve uma chacina, que a página do Globo, falando dessa chacina, tinha um carrinho de supermercado que tinha dentro um cadáver e tinha 2 crianças jogando bola. Né? Aquela cena me chocou. Porque justamente isso, a banalização. Isso me lembrou também uma cena que estava na capa do jornal, que foi... Lembra quando caiu a ciclovia? Caiu a ciclovia, teve um engenheiro que morreu, um senhor da Rocinha, não sei o quê. Um dos corpos ficou na praia, estirado, e uns jovens jogando aquela altinha, com o corpo ali do lado. É isso. Eu falei, mas gente, que é isso? É isso, é começar, porque você começa a ver muito disso, a pessoa banaliza aquilo. Então, quando a gente vê, por exemplo, existem grupos na internet de violência contra animal, a pessoa fica vendo aquilo, daqui a pouco ela acha aquilo normal. Vai chutar o gato mesmo, né? Mas além de pornografia, o que mais tem aí no momento que os jovens veem que acabam no consultório? Ódio de mulheres. Que, por acaso, Ódio de mulheres? Essa minissérie fala muito sobre isso. Por quê? Tem uma fase da vida de um menino, né,
que geralmente é uns 12, 13 anos, que o menino ainda é meio bobo, ainda tem um corpo mais de menino, de criança, né? E as meninas da turma, geralmente, têm um corpão, né? Que as meninas, hoje em dia, né? É um mulherão. Às vezes tem 13 anos, 14 anos, mas é um mulherão. E é natural as meninas, por serem até mais maduras que os meninos, buscarem o quê? Os meninos mais velhos, né? É um natural. Só que ele está sendo bombardeado com seus hormônios, com a pornografia, ele tem o desejo sexual. E a menina não está nem aí para ele. Às vezes até sofre bullying, às vezes não, né? E às vezes ele entra justamente em alguns grupos que fala o lado dele, né? Ah, porque as meninas não gostam de mim, né? E aí o menino da série é um menino lindo, que ele se acha feio, né? Um menino lindo. E aí o pessoal começa a falar, mas isso é porque as meninas têm... Vocês já ouviram falar do 80/20? Eu ouvi falar. Não, eu já ouvi falar, mas é bom explicar. Porque é o seguinte, é mostrar o seguinte, que 80% dos meninos, né, nascem com características normais, mas as meninas só querem saber dos 20% que seriam os macho alfa, né? Que são aqueles que têm mais corpão, são mais bonitos. Então, as meninas só querem saber desse grupo de meninos. Do 20. Né? Do 20. Então, na verdade, a culpa não é sua, né? A culpa é que essas meninas não prestam, porque elas só querem saber desse grupo de meninos. Né? Elas não prestam. As meninas querem mandar, as meninas só querem esse tipo, elas dominam, elas são mais. E começa a estimular isso, porque é muito mais fácil. A sociedade que está errada, não sou eu. Né? Não sou eu que não sei chegar, não sou eu que eu escolhi a menina que de repente não gosta de mim. Elas que são muito seletivas e só querem 20%. Elas que são muito seletivas. E tem muito menino assim? Tem. E aí eles desenvolvem uma raiva das meninas? E aí começa a desenvolver uma raiva das meninas. Mas depois isso passa? E aí querem... A gente espera, né? Querem, aí justamente, aí começa a querer humilhar as meninas, né? Então, são os nudes que são liberados, ou por inteligência artificial, né? Começa a querer humilhar essas agora, meninas. Há pouco tempo, num colégio no Rio de Janeiro, sim, que o menino... colégio de elite. Colégio religioso e de elite. Exatamente, que eles pegaram as fotos das meninas com inteligência artificial, mas colocaram no corpo de mulheres nuas. E saíram espalhando isso. Sim. Como é que você vai dizer que não é? Que é o corpo dela ou que não é? Ou seja, horrível. Imagina, colegas de turma, que todos deveriam ser amigos, né? Ter o acolhimento, o cuidado, né? Elas devem ter se sentido extremamente atraídas. E sabe o que eu ouvi? Né? Eu ouvi muita gente dizendo de pais, depois que o negócio veio, né, de que aí você convive, sabe quem que tá perto, quem que não tem o quê, de pais de algum desses meninos, falou assim, mas qual é o problema? É tudo, não é verdade, aqueles não são os corpos daquelas meninas. Mas como assim? Não tem, claro que tem problema. Não é aquele recorte feito tipo de revista que você vê que é uma colagem mal feita. Não, é perfeito. Super bem perfeito. Não, é perfeito. E aí você espalha isso no mundo, parece que a tua filha está exposta, ou você se sente, parece que eu tô nua para frente. Por mais que aquilo não seja no corpo. E depois que colocou na internet, nunca mais sai. Não, e uma menina dessa pode até se matar, né? Sim. Agora imagina, esses meninos, né? Eles tiveram tempo para pensar, tempo para se organizar, porque descobrir quais são as fotos das meninas, de quem elas queriam. Olha quanto tempo dispensado. E essa questão é a falta da supervisão, né? Eles ficam muito tempo... Surgiu agora há pouco tempo uma pesquisa dizendo que aqui no Brasil os jovens ficam em média 7 horas por dia na rede social. Aí eu fiquei imaginando, 7 horas. Aí imaginando, um estágio geralmente são 6 horas. Né? Ou seja, mais do que um estágio. Então, os jovens... É um tremendo estágio. Do mal, né? Do mal, óbvio. Do mal. Mas é isso, eles estão fazendo o que eles querem. Por quê? Porque não tem supervisão. Né? Então, uma coisa que eu também falo muito com os pais lá do consultório, que às vezes eles falam assim, chegou do colégio, pode fazer o dever de casa e depois você pode ligar o celular. Gente, ele vai fazer em 5 minutos. Não pode ser assim. Você tem que falar, olha só... Você vai fazer seu dever de casa, você só vai acessar, né, a rede de tal horário a tal horário. Mas você terminar antes. Vai ler um livro, vai estudar, vai fazer o resumo da matéria, se vira. Porque senão... para não correr e fazer mal feito. Sim, senão é muita tentação. Né? Olha só, você faz de 5 minutos, pronto, já fiz. Finge que fez, finge Ou isso. Pior é quando a gente passa pela rua e lá para umas 10h30 da manhã, você vê turmas e turmas saindo da escola,
às 10h30 da manhã. Geralmente isso na escola pública, né? Por que largam essas crianças essa hora? Eu sei que não é culpa da escola pública o mal do mundo, mas por que não pega essas crianças o dia inteiro? Porque eu acho que é isso. As crianças estão ficando muito soltas, até porque os pais precisam trabalhar, a gente sabe disso, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, muita gente trabalha no centro da cidade, demora 2 horas para chegar, às vezes, na sua casa. Mas a gente tem que criar estratégias. Primeiro, tem que despertar. Eu tenho um capítulo, inclusive, do livro que tem que, desde o início, despertar interesse para as crianças para o estudo. Para eles terem curiosidade também. Então, essa matéria, ter vontade de aprender a matéria. Não, vou aprender, o professor disse que é tal assunto que é importante, só vou estudar tal assunto. Ter essa curiosidade. A gente precisa preencher a mente dessas crianças. Nosso filho estudava no São Bento, entrava pouco antes das 8, saía 4h30 da tarde. Mas isso só dá no ensino integral. No ensino até o meio-dia, esquece que não vai dar. Mas, tem que ser mais. Mas eu concordo que é muito melhor. Meus filhos também estudaram num colégio alemão que tinha uma carga horária estendida. É muito mais fácil assim. Mas eu acho que a gente tem, por exemplo, uma criança pequena. Quer ver um exemplo? A criança pequena no jardim de infância, né? Chega aquele livrinho na sexta-feira, que aí os pais têm que ler, né? Aí uma coisa é os pais falarem, olha que legal, trouxe um livrinho, vamos ler? Aí a avó vai visitar, poxa, pede a vovó para ler aquele livro que você veio para estudar. Já usa uma palavra dessa para estimular, né? Agora, o que o pai e a mãe às vezes faz? Tem que ler o livrinho. Aí ele vai lembrar, domingo à noite, aquele livrinho que a professora mandou, aí vai ler como que saco. Você está ensinando que a escola não é importante, que o estudo não é importante, é muito mais importante o que fizeram no final de semana. Quando a criança traz aquela pasta, começa então desde pequeno, traz aquela pasta de desenho, aqueles desenhos que a gente não entende nada, um rabisco, né? E chegar, sentar com a criança e falar, me mostra seus trabalhinhos. Aí ele vai contar uma história, é um rabisco pra gente. Mas a gente vai, é um cachorro que estava brincando com um amigo, que estava soltando pipa. Poxa, que maneiro! Aí o pai chegou do trabalho, mostra pro papai esse trabalhinho. Isso é uma maneira da gente valorizar que a escola tem importância. Agora, a criança chega, às vezes ela quer mostrar, não, depois a gente vê. E fica ali. Então, a gente tem o papel da escola, que nos facilita, é claro, né? Mas eu acho que também nós, como pais, que começa lá na formação. Não pode botar a culpa só na escola, não. De jeito nenhum. A culpa ou a responsabilidade, essa é a palavra certa. Gente, olha só, de longe eu estou culpando a escola. Só eu mudei a carga horária que acaba às 10h30 da manhã, não dá. Não. Né? Mas pai e mãe é que educa filho, não é escola. Mas eu acho que tem isso desde o pequenininho, quando a gente mostra. Sabe, começou a comprar o livro, né? Sabe aquele ano da alfabetização? Aí começa a comprar o livro, às vezes acontece assim, meu Deus, quanto livro esse ano. Pronto, ai, que medo. Mãe reclamam. Ai, que medo. Outra coisa, você fala assim, gente, que legal, quanto livro você vai aprender? A entonação, vai se escrevesse isso. Justamente, né? Ou aquela mãe que vira e fala assim, cara, ele já vai dar conta de matemática esse ano. Bota um peso. Pronto, já fica o medo da matemática. Meu Deus, essa coisa de conta é uma coisa muito ruim. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Aquela coisa, semana de prova. Aí, às vezes, não vai poder sair no final de semana. Não sai. Não sai. Aí o pai fala assim, semana de prova, hein? A gente vai ter que ficar em casa porque ele tem que estudar, né? Pronto, você já começou a colocar que é um peso. Né? Isso é um peso. Você está sendo um peso para os pais, que tem aquela fase que precisa da ajuda dos pais ali para tirar dúvidas. Então, eu acho que essa questão de a gente começar a preencher também a mente dos nossos filhos com interesses. Né? Questionamentos que às vezes a gente pode ver em cima do interesse dele mesmo. Né? O menino, sei lá, adora o videogame tal. Né? Vamos ver, quem será que inventou esse jogo? Né? Vamos dar uma olhada? Vamos pesquisar, aí sim, usar a internet para o bem. Vamos pesquisar, né? O meu filho, quando era mais novo, ele ganhou acho que era chamado, não sei se eu vou falar errado o nome do jogo, me perdoem se eu falar errado. Ou é Call of Duty ou Call of Duty, um negócio desse. Que era Call of Duty, né? Que é um negócio super violento. Eu olhei e falei, não,
você não vai jogar isso. E falei, acabou, você não vai jogar isso. Mas por que não? Porque o seu cérebro está em formação, porque isso é muito violento, porque isso não é legal. Não é legal, você tem outros jogos, joga FIFA, joga sei lá o quê. Aí passou um tempo, quando ele cresceu, ele, mãe, você me proibiu de jogar Call of Duty em casa, mas quando eu ia na casa do fulano, a gente jogava. Eu, esporadicamente, porque você ia lá esporadicamente, não era todo dia. Ok. Você jogou uma vez, a vida, a outra não. Agora, todo dia você lá, não sei quanto tempo jogando o negócio? É por isso que eu não comprei PlayStation mais pra ele. Ele agora me pediu, pode dar um PlayStation? Eu falei, não, sua cabeça tá em formação. Você só tem 20 anos. Imagina, mas agora ele tem 25, outra coisa. Faz dentro de medicina, super centrado, lê pra caramba. É outra história. Agora ele falou de brincadeira até. Mas nem cabe agora. Mas é isso, né? É a educação, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. É isso, vai falar, não pode tirar a fita, não vai fazer isso, vai fazer aquilo. O Rafael é até um outro extremo, porque a verdade dos fatos é que no quarto dele já não cabe mais livro. De tanto que ele leu. Não cabe. Vocês têm um casal de filhos. Então, são três. Mas não cabe mais livros. Ele é o mais velho. Lê pra caramba. Lê. Imagina um quarto de uma pessoa que tem talvez uns 300 livros. É bom, 20 parabéns. Anos, né? Ótimo, muito bom. Mas vai ler de tudo, claro que tem coisas que é da personalidade dele. Mas tem coisas que foi justamente do molde. Por quê? Por exemplo, essa questão de personalidade, né? Tem a parte genética, nasce com a criança, a gente, né, que tem mais de um filho, a gente vê desde bebezinho, que tem diferenças. Podia ser tudo igual, que era mais fácil. 70%, mas ia ficar sem graça também, né? Aí 70% é genético, mas os outros 30% é justamente moldando, é a educação mesmo. Né? Que isso é muito importante. Você atende mais criança ou mais adolescente ou é uma mescla? Eu atendo criança, adolescente e adulto, mas eu acho que adolescente, adultos, jovens, hoje em dia, são os casos mais comuns. E é o que você vê que é a área mais, vamos dizer, periclitante da situação? Sim. Até porque você precisa do apoio dos pais, né? Porque isso é muito importante também, né? Então, vamos dar um exemplo. Imagina que eu atendo um adolescente que ele precisa tomar uma medicação todo dia de manhã antes de ir para a escola, né? Mas ele esquece. Eu preciso da ajuda da mãe. Ali junto, né? Para estar ali junto, né? E às vezes já precisa comer de manhã. Às vezes o tratamento é de manhã. Você não pode ficar tanto tempo em jejum. Você ir para a escola com horas, né? Dormiu. Eu preciso que alguém faça um café da manhã. Porque às vezes ele não tem essa iniciativa, até porque não foi criado para ter essa iniciativa. Né? Porque no meu tempo, nenhuma criança saía para a escola sem café da manhã. Não. Nem que fosse no ônibus escolar, bebendo todinho, né? Tem alguma coisa. Mas hoje em dia, vocês podem observar várias crianças dizem, não gosto de café da manhã, fico enjoado. Mas tem que comer, gente. Então, tem uma série de coisas, porque quando a gente fala dos cuidados, né, com os adolescentes, a gente precisa do suporte desses pais. Quando é medicação, claro, para administrar no horário correto, ajudar, supervisionar. Muitas das vezes são nutrientes também, né? Ele precisa ter uma boa alimentação adequada, né? Ele ter alimentos, né? Não só ultraprocessados, que a gente sabe que faz mal. Esses burgers. Isso. Então, a gente precisa desse apoio. E muitos pais eu já falei para ele que é importante. Eu comprei o remédio. Tem lá na geladeira. Ele que não quis. Mas esses seus pacientes, quer dizer, nessa amostragem que você tem, as famílias têm alguma religião? Ou seja, fica mais fácil quando tem alguma ligação com Deus e quantas não tem? Se você olhasse um mapa assim, de 100%, assim, metade não sabe nem o que é rezar. Assim, eu não sei te dizer estatisticamente, mas eu acredito que, inclusive, a maioria tem. Tem religião. Diferentes religiões. Mas algumas pessoas, eu acho que às vezes usam a religião, não sabem exatamente utilizar, porque a religião tem que ser um pouco filosofia de vida. Né? Não é só você ir na missa ou você ir no culto, seja lá o que for. Você tem que absorver aquilo para o seu dia a dia. Claro. Então, acho que tem muitas pessoas que elas frequentam, sabe, igual a primeira comunhão, que entra, às vezes, naquela coisa da obrigação. Todo mundo faz. Gente, vai ter que ter o carimbo lá, a assinatura do padre, tantas missas, né? Mas não está aprendendo aquilo que a gente tem que botar em prática.
no dia a dia. E às vezes não tem prática. E a nossa primeira prática da religião, como é na nossa mini sociedade que é dentro de casa. Exatamente isso. Né? A gente ensinar princípios éticos. Né? Porque às vezes a pessoa tem a religião, mas já está na fila do brinquedão lá, do pula-pula na festa. Fala assim, vai logo lá, vai lá, fura a fila. Isso não é religião. Uhum. Né? Então, sim, a criança tem que ver uma coerência do que meus pais me levam na igreja, mas e a conduta deles é coerente com isso? Isso. Senão fica uma coisa que não entende. Justamente. Então, é por isso a minha crítica a escolas que têm ensino religioso, mas que pode tudo. Isso eu acho isso uma grande confusão na cabeça do adolescente, da criança. Mas é uma escola religiosa, mas pode isso, pode mas aquilo, não tem regras, né? Exatamente. E, assim, o que eu vejo muito, falando propriamente do catolicismo, né? Porque é o que eu vivo, é que ter uma vivência regular do catolicismo, levar sempre à missa, os pais estarem ali acompanhando e tendo essa vida coerente, e aquele adolescente sabendo que, assistir pornografia é pecado, a masturbação é pecado, tendo essas noções, isso vai pautando a vida dela, vai ajudando a nortear e vai dando um caminho, porque senão fica tudo muito solto, pode tudo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo que eu vou fazer isso aqui, que eu vou pegar esse negócio, que eu vou... Mas Deus está vendo. E aí, Pai do céu está aí. Exatamente, né? Aí a pessoa... peraí, não de uma forma punitiva, mas de uma forma de relação mesmo. Sim. Mas eu acho que essas coisas estão muito soltas. Né? Eu acho que é isso que... É isso que a minissérie está fazendo no mundo todo, várias discussões, que é uma maneira de a gente mostrar, peraí, a gente tem que pegar a rédea dos nossos jovens. Porque não só como pais, mas como sociedade. Porque é muito importante, porque senão as pessoas falam, adolescente é tudo aborrecente. Né? Sim. Mas não, a gente... que fase chata, tem que passar nessa fase. A gente tem que pegar essa rédea em todos os sentidos, né? Na esfera saúde, na esfera acadêmica, na esfera de ter bons princípios. E tentar, assim, de uma certa forma, de uma forma saudável, entrar no mundo deles e não rechaçar tudo que eles fazem. Né? Então, o adolescente, vamos fazer isso, isso é ridículo, isso não faz, isso não sei o quê. Aí, igual a música, essa música é horrível, para de ouvir. Isso fica muito ruim. Isso, então você cria uma distância gigante. E há mais dificuldades com pais separados, não? Sim, né? Porque eu acho que porque é muito importante ter um diálogo, né, entre pai e mãe. Como eu falei, os diretores da empresa, eles têm que dialogar. Os diretores, cada um está numa empresa? Se cada um está numa empresa e se tem muitas mágoas, né? Porque você pode separar, mas falar, olha, a gente tem um projeto juntos, né? Que é o nosso filho, a gente tem que discutir a educação dos nossos filhos. Aí, legal. Mas só que às vezes tem muitas mágoas e não tem uma boa relação entre eles. Então fica muito difícil. Na verdade, é uma guerra, né? Muitos casos, sim. E às vezes usam o filho no meio da guerra para atingir o outro. Que aí começa a fazer alienação parental. Sendo que a alienação parental, às vezes, acontece, inclusive, em pais casados. Porque a gente fala muito da alienação parental, a mulher se separou, que fala mal do marido, o marido fala mal da mãe, aquelas coisas. Mas dentro de casa. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, um bebê que tem que comer bananinha amassada com iogurte, sei lá, né? Aí deixa o filho com o pai. Aí o pai resolve que vai dar banana e iogurte. No final, ele está comendo banana e está comendo iogurte. Aí a mãe chega e fala assim, ele não sabe fazer, né, do jeito certo. Isso é uma alienação parental. Mas a mulher sempre fala isso. Né? Mas isso... Fica tranquila que se você fizer botar a banana com iogurte, ela vai dizer, não deu certo, a colher era outra. Então, é isso. É isso que tem... falando sério, eu fazia isso? Fala sério. Não, porque é isso. Então, quando eu falo alienação parental... Eu vou contar a história, hein? Eu vou contar a história aqui para todo mundo ouvir. Porque a alienação parental vai acontecendo dentro de casa, como se fosse isso. O pai não faz nada certo. Você está ensinando a criança, olha só, seu pai não é porto seguro, só sou eu. Isso mesmo. Né? Ou o contrário, não. Cada um vai ter um jeito. Interessa que o objetivo vai ser esse. Ele come a banana e o iogurte. Um vai amassar a banana, o outro vai dar cortado, outro vai dar inteiro. Comer os dois. Cada um vai ser do seu jeito, porque é isso. As regras básicas da casa,
da mesma casa ou de casas separadas, tem que ser a mesma. Claro que vai ter particularidade, que é isso que enriquece a criança. Vai ter coisas que, com a minha mãe, eu vou falar de um jeito, eu vou comer de um jeito, eu sei que ela vai me ensinar de um jeito. E com meu pai vai ser diferente. E tá tudo bem, mas a base, a essência é o mesmo. Eu vou me defender agora. Agora conta a história, né? Agora eu quero saber essa história. Sim, agora sim. Valeu, até a próxima. Foi o seguinte, a gente estava indo pra praia. E minha vida inteira eu morei no Leme. Então, Leme, para ir pra praia, é só atravessar uma rua. Os meus pais ainda moram... Minha mãe, né? Meu pai faleceu, minha mãe ainda mora lá. E na época o pai estava vivo. Aí a gente foi, a gente saiu da nossa casa e falou, vamos lá na praia junto com o vovô, com a vovó e tudo mais. Aí a gente só tinha o mais velho. Ele devia ter uns 3 anos. Uns 3 anos. Já era bem grandinho. Muito grande. Aí a gente saiu da casa dos meus pais, foi andando até a praia. Quando chegou lá na praia, viram Rafael pra mim e falou, mãe. Aí eu, oi filho. Depois que você andou, chegou lá. Quero fazer cocô. Aí eu, ai Jesus amado. Eu falei, agora, tem certeza? Aí ele, tenho. Aí eu falei, é uma quadra, mas aquela areia inteira, né? Aí eu, tá bom, vambora. Voltei até em casa, aí ficou ele com a minha mãe, com meu pai, com não sei o quê. Volto até em casa, bota o garoto sentado lá no vaso, aí ele, agora não quero, passou à vontade. Eu, volto assim, eu com tudo. Essa faixa etária é assim mesmo. Aí quando eu chego lá, ele, eu quero... Aí ele olhou pra mim e falou, agora eu quero de novo. Aí eu, Bertado, agora é você. Agora é você que vai levar. Eu já andei pra lá, já andei pra cá. Não, leva você. Tá bom. Passa assim, tipo, sei lá, 5 minutos, um tempo muito rápido. Chega ele com o Rafael. Eu, fez? Foi ao banheiro? Ele, já. Aí eu, você conseguiu nesse tempo ir até a casa da minha mãe e ele fazer cocô e voltar? Você foi, que foi voando? O que aconteceu? É essa? Ele, não. Tá aqui, não tem os quiosques da praia? Ele, não, tem aqui os quiosques da praia. Eu levei ele ali no subsolo. Aí eu, tá. Eu falei, mas você não botou ele sentado no vaso? Ele, botei, qual o problema? Eu, qual o problema? Aí a mãe, né? Qual o problema? Você tá maluco? Cheio de doença venérea, cheio de problema. Ele é menino. Eu falei, mas é menino não? A mãe com o primeiro filho, você com cuidado. Um vaso sanitário sujo. Ele, mas o banheiro acabou de inaugurar. Aí eu falei assim, inaugurou, tá imundo. O banheiro acabou de inaugurar, tava 0 bala. E o que eu fiz? Imagina a perna de uma criança, o quanto encostou. Ela nem consegue encostar no final do vaso. Então ficou só as 2 perninhas ali. Eu limpei bem, mas pra mãe... O cara já estava acabando de limpar também, não tinha nem inaugurado ainda. Eu falei, meu irmão, vamos aqui mesmo, com o papai. Vamos acreditar, ele estava limpíssimo. Exatamente, vamos acreditar nisso. Um nojo. Aí eu fiquei indignada. Eu falei, que absurdo você fazer isso com o menino. O menino vai pegar a pereba na perna. O menino vai não sei o que lá. Aí ele, quer saber de uma coisa? Não vou nem ficar mais na praia. Aí ele foi embora pra casa. Só que aí vem o pior. Quando você pensa que não pode piorar a história, ela piora. Aí eu falei assim, gente... A consagração aí, olha aí. Aí eu vi o pior. Eu fui sair da praia. E a praia tava cheia. Quando começou a encher mais, eu fui pagar a cadeira e a barraca que você aluga ali. Tô na barraca, pagando. Aí vira minha mãe, cadê o Rafael? Eu, Rafael? Cadê o Rafael? Aquela coisa, pede a criança, cadê o Rafael? Aí eu, gente... Cadê a criança? Gente, cadê o Rafael? Começou a me dar um desespero. Daqui a pouco eu só escuto assim, mamãe, eu tô aqui com os meus amiguinhos. Quando eu olho, sabe aquelas piscininhas que você vai enchendo com água? Mas a água era... Da cor da caneca. Quase. A água, você não via nada. Era um amarelado que você não conseguia... Não tinha cor, assim, de transparência. Não sei quantas crianças dentro daquela água, sabe aquele ranho caindo, levantando? Aí eu falei, cara, o garoto agora, ele pegou toda a imunidade que ele precisava. Vamos sempre focar no aspecto positivo, né? Ele ficou imune. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim, eu tenho que te contar o que aconteceu. Vitamina S. Aí ele, bem feito, você foi falar que eu botei ele no banheiro. O banheiro tava tranquilo, imagina, banheiro de quiosque. O banheiro foi de menos, depois daquele mergulho naquela água. É que eles estavam reformando os quiosques. E aquele troço ele tá tentando se defender. Tá tudo tranquilo. Você, como mãe, colocaria o seu filho sentado naquele vaso? É homem, óbvio que coloca. Não, com 3 aninhos de idade, não. Né? Pois é, tá vendo? Nenhuma mãe faria isso. É que ela é médica. Não, porque ela é sensata. Mas existe, justamente essas diferenças. É isso. Mãe e pai. É isso que enriquece. É isso mesmo. Esse equilíbrio. A mãe cuida pra não encostar, mas sempre vai ter homem. Você vai olhar, olha só, só pra encerrar o negócio.
Ele é maior do que eu, mais forte do que eu, e não ficou desmilinguido. Pronto, cresceu saudável. Ali, ok? Então, o cara maior do que eu. Está comprovado que não fez mal. Não fez mal. Só ajudou a crescer. Mas eu acho que é isso, é a diferença entre mãe e pai. Né? Vão ter diferenças, né? Então, claro, uma situação ou outra, cada um vai resolver de um jeito. Mas quando aquele exemplo da alienação parental é quando é sempre falando mal. Sim, né? Claro. Porque aquilo, sempre ele não faz o lanche, sempre ele não prepara o prato quando você não quer. São muitas vezes sendo falado, né? É ruim. É isso, é muito ruim. E a gente vê ultimamente muita alienação parental em pais casados. Pelo contrário, tem que defender. Quando um filho pega e fala, dá uma resposta atravessada para o pai, a mãe vira e fala assim, não fala assim com seu pai. Isso. E vice-versa. E o pai também, não fala assim com a sua mãe. É isso mesmo. Mesmo que às vezes, sei lá, alguém errou o tom, o pai ou a mãe. Né? Que às vezes acontece, você tá chateado, pegou um trânsito, se aborreceu no trabalho, 1000 coisas podem acontecer naquele dia. Aí, nunca fale, sua mãe exagerou, seu pai exagerou porque ele está nervoso. Não. Defenda, depois você vai lá e fala, olha, você vacilou, você exagerou no tom. Vai lá conversar com vai seu lá filho. Conversar. Que eu também acho importante, pai e mãe, conseguirem chegar perto do filho e falar, olha, você me desculpa, a mamãe estava nervosa, não quis falar aquilo para você, porque senão fica uma mãe ou um pai que não erra nunca, que é o perfeito magnânimo. Que não existe, né? Não existe, todo mundo erra. E até é rico para a criança, principalmente quando a gente fala em adolescente, às vezes ter essa conversa, a mesa do jantar pode ajudar muito, que às vezes, sei lá, o pai chega e fala, pô, tô com uma situação que está me preocupando no trabalho, tem uma reunião amanhã, mas eu não sei, né, se eu pego pesado, se eu não pego pesado. Isso são coisas legais, que é para os adolescentes verem, né, meus pais, né, são humanos, então eu também estou nervoso que amanhã eu tenho uma apresentação na escola, então isso é normal, eu estar nervoso. Né? Isso, até porque poder conversar com eles também em relação a isso. Exatamente. Porque se ficar aqueles pais que são sempre os perfeitos, como é que eu vou falar dos meus medos, das minhas falhas? Não existe, né? Não, e você não disse existe. Que aí o filho começa a querer achar defeito no pai e na mãe, que você estava contando, que eu achei ótima essa sua colocação, falar sobre isso. E assim, mas espera aí, mas eles não têm defeito, não tem erro. Eu falo do rabo de cavalo, aí falo, não gostei do seu óculos, não gostei de não sei o quê, né? Para tentar... São humanos, eles são muito legais e, pô, eles têm os mesmos medos. E isso tranquiliza o adolescente, que ele vira e fala assim, eu posso me tornar um adulto legal, igual meu pai e minha mãe. Né? Porque ele também tem medo, ele também fica chateado. Então, tem bonito se espelhar nos pais, né? E querer, pô, quando crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Isso traz, assim, ou a filha falar, pô, eu quero ser igual a minha mãe, quero fazer essas coisas, é bonito. Muita emoção, né? Muita eu vi que você tem uma filha que faz medicina, não é isso? Eu tenho uma filha que é médica. Já é médica? Ela é neurologista. Que legal. E tem tá vendo? Você espelhou, olhou na mãe, ó. Tem quero uma ser igual a filha minha mãe, isso é que ótimo. tem 25 anos, ela é médica, neurologista. Maravilha. E meu filho, né, que ele é músico, compositor e faz faculdade de engenharia na Alemanha. Está terminando aí. Caramba! Músico, compositor. A engenharia é uma coisa tão, né? Ali... 2 mais 2, 4. Não, mas tem a ver com a matemática. Tem tudo a ver com a matemática. Tem tudo a ver com a matemática. Interessante. Música tem tudo a ver. Né? Ele tem quantos anos? 23. Fez 23 essa semana. Mas é bom quando a gente olha e fala assim, olha que filhos bacanas que eu... Tenho muito orgulho deles. Isso é muito legal. Que seres humanos bons que eu coloquei no mundo. Dá uma sensação boa. Fiz um trabalho bem feito. Por isso eu me senti segura de escrever o livro. Porque eu falei assim, funcionou, né? Funciona com seus atendimentos e principalmente nos seus 2 exemplos em casa. Porque eu tinha um receio de ser uma profissional, tipo, sei lá, igual algumas nutricionistas que passam umas dietas que na vida real é impraticável você fazer, né? Fica uma coisa utópica, né? Aí, atendo super bem, mas olha os meus filhos. O nutricionista hoje está no nosso baile aqui, né? Olha, eu gosto muito da minha nutricionista, tá? É gente boa, eu gosto muito. São super importantes, né? Gente, mas é isso bom. Mesmo, né? A gente é muito bom a gente poder se orgulhar dos filhos, né? Claro, com certeza. Mas claro que dá trabalho, né? Não cai do céu. Não cai. Não cai. Né? Porque quem vê de fora pensa assim, deu sorte, né? Porque não, deu trabalho. Deu trabalho, Ralou muito, não foi? Deu trabalho, justamente. Isso aí. Deu certo.
Deu certo, Por isso que o livro eu demorei tanto para escrever. Muita gente me pergunta, mas por quê, né? Já tendo 30 anos de formado, por que você demorou tanto tempo? Porque é isso, dá trabalho ter filho, né? Então, não tinha que sobrar um tempo para isso, né? Com certeza. Olha aqui, gente, vou mostrar aqui de novo, olha. Para pais e mães preocupados, cuidando da saúde mental dos pequenos, e agora vai sair o do adolescente. Isso. Tô doida para ver esse também do adolescente. Terminando de escrever. E nós vamos... Atenção, fiquem super antenados aí no nosso Instagram, porque nós vamos sortear, gentilmente, a doutora Elizabeth trouxe esses 2 livros para a gente sortear, e a gente vai fazer isso Vamos lá anunciar direitinho quais são as regras para participar do sorteio, para vocês poderem... Vamos bolar umas perguntas. Ganhar. Você que assistiu o episódio, quem foi? Quem responder a pergunta, aí... Vai para o sorteio, a gente sorteia, né? Uma coisa legal, porque daí a pessoa assiste. Inclusive, falar em assistir... Compartilhe esse episódio com outras pessoas. Pode ter alguém aí passando por problema com os filhos, sem saber o que eu faço, como é que eu resolvo. Enfim, foi discutido tanta coisa, falar tanta coisa interessante aqui que pode ajudar essas pessoas. Então, compartilhe o episódio, se inscreva no canal, que é importante aí para o algoritmo, deixe o seu like. Tudo isso é importantíssimo, né? Muito bom. Pois é. E onde é que as pessoas te encontram? Se a pessoa quiser... Você também atende online ou só presencialmente? Atendo online e atendo presencial. E o seu Instagram é abreviação de doutora, DRA, sem ponto. Aí eu vou pedir também para escreverem. Elizabeth, não é com TH, não. Elizabeth, TTE no final. Pocidente com 2 S. Então, só entrar. E aí a pessoa pode te mandar um direct. Sim, pode mandar um direct. Porque às vezes surgem algumas dúvidas, né? As pessoas podem. E também querendo uma consulta. Sim, né? É claro. E querendo, preciso levar meu filho, preciso enfim, conversar. Você também atende adulto, né? Crianças, adolescentes e adultos. Isso aí. Olha, muitíssimo obrigada. Foi muito importante a gente falar sobre tudo isso. Eu vou esperar o seu livro de adolescente. Tem previsão de quando vai sair? Estou terminando de escrever. Opa, maravilha. Que bom, viu? Aí, terminando, eu já mando para edição e aí... Manda para cá para a gente divulgar. Isso. Aviso. Vai ser ótimo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.